Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. É motivo de alegria estarmos aqui na casa do nosso Deus para prestar-lhe culto, o culto que lhe é devido. A Bíblia nos diz no Salmo 147, versos 1: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Vamos ficar de pé, irmãos, e abrir a palavra do Senhor no Salmo 62 e fazer essa leitura alternada. Depois você continua de pé e vamos cantar o hino 38, Louvores Sem Fim. Salmo 62. Amém, igreja? Diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Uma vez falou Deus, outra vez ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém. Vamos ler ainda o verso 5, todos juntos. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Fica com essa palavra, irmão, no seu coração. Ela vai servir para essa noite. Vamos então cantar o hino 38.
mil vezes, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Oh, vinde agora também a celebrar as glórias sempre eternas, o Redentor mil vezes, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Amém. Podeis assentar, irmãos. Pedir a nossa irmã Josenita que nos eleve a Deus em oração, na oração de adoração a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, meu querido irmão, irmã, em Isaías, capítulo 4. Sentados mesmo, vamos acompanhar a leitura de Isaías, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com um espírito de justiça e com um espírito purificador, vierá o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, até os 6, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Amém. Deus aplique a sua palavra no seu coração.
Vamos passar um instante na presença do Senhor, um momento de confissão. A hora que nós pedimos perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros cometidos, por mais que sejamos crentes, servos do Senhor, mas estamos aqui no mundo e sujeitos a errar, a pecar, a falhar, porque o pecado ainda nos rodeia e somos muitas vezes, cometemos muitas vezes o pecado e por certo magoamos o Senhor. Então por isso nós tomamos essa hora para pedir perdão a Deus pelas nossas falhas. Também é um momento para aqueles que ainda não fizeram, não tiveram um encontro com o Senhor, de pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender e dizer: eu creio em Jesus como único e suficiente Salvador. Só o seu sangue é capaz de purificar nossa vida e nos levar até o céu. Sem Ele, sem o sangue de Jesus, não há remissão de pecados. E confessar isso com os seus próprios lábios, porque a Bíblia diz que aquele que confessa com os lábios e crê no seu coração será salvo. Então, dessa forma, nós vamos passar um minuto na presença do Senhor. Em seguida, nós vamos pedir ao nosso irmão Catarino que nos eleve a Deus em oração por toda a congregação, pedindo perdão pelos pecados. A tua presença em nossas vidas a cada dia, e tem visto, meu Pai, o mundo, que tem muitas pessoas perdidas e que ainda não entenderam a palavra do Senhor na leitura do Evangelho, e de muitos, meu Pai, que tem convidado as pessoas a participar dos cultos, das igrejas que pertencem ao Senhor. Pai, a gente tem convidado muitas pessoas que saiam desse mundo de perdição, que consiga, meu Pai, sobreviver na presença do Senhor, como nós temos tido essa oportunidade. Mas o mundo, meu Pai, tem cada dia mais fracassado e tem dado muita oportunidade à perdição, os vícios, a prostituição e muitas vezes também, meu Pai, a própria vida. As pessoas têm se colocado à disposição do que não é lícito e que não é permitido por Deus, da sua própria vida. Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos por essas famílias que tiveram esse momento triste, que possa o Senhor dar um momento de alegria, para que eles possam entender, meu Pai, que só o Senhor nos salva, que só o Senhor nos livra do mal. Pai amado, eu peço por todos nós, por essa igreja, pelos líderes da nossa igreja, por todos aqueles, meu Pai, que sempre vêm à nossa igreja visitar, seja visitante, seja membro dessa igreja, que possa, meu Pai, cada dia mais desempenhar um papel de evangelho, de servo do Senhor, mostrando a verdade, que todos nós temos, meu Pai, visto em nossas vidas o melhoramento de nossas famílias, e que todos nós possamos, meu Pai, ter a responsabilidade de servir ao próximo e dar, meu Pai, a eles o testemunho da verdade do Senhor. Pai Todo-Poderoso, eu te peço que mais uma oportunidade para todos nós, o Senhor nos dá a cada dia, que nós possamos, meu Pai, servir o Senhor com alegria e permanente na tua presença, que a gente não possa vacilar nem para a direita nem para a esquerda, que sempre venha no teu caminho, para que a gente possa, meu Pai, cada dia mais ser próximo na santidade, que é o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu te agradeço por a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, cantar o hino 79 e depois nós vamos ler Miqueias 7:7. Vamos cantar Glória ao Salvador, hino 79.
Abra sua Bíblia, meu querido, em Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Miqueias e Malaquias. Miqueias encontra-se perto de Jonas. Vamos ler todos juntos? Miqueias, capítulo 7, versículo 7. Diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Aleluia. Vamos ter no boletim, então, alguns avisos e eu queria apenas ressaltar alguns deles. O pastor encontra-se de férias, daí porque nós estamos, então, os presbíteros responsáveis e o pastor auxiliar pelos cultos, direção do culto e trazendo também a palavra. Queria que os irmãos observassem a escala dos trabalhos. Encontra-se também aí no boletim. Terça-feira, a reunião será dirigida pela UPH. E na quinta-feira, o estudo bíblico pelo presbítero Gustavo. Então segue aí até 7 de julho. O grupo musical também ainda está necessitando de componentes, principalmente na voz e contralto. A irmã Célia Dalva deixou uma foto ali no mural de uma jovem que desapareceu aqui em Salvador. Ela é lá de Recife. Os irmãos passassem lá, dessem uma olhada na foto. A família está desesperada, preocupada. De repente a gente, rodando na cidade, quem sabe, a encontra. Então está ali no mural. E ela pede então que os irmãos, antes de saírem, deem uma olhada nessa foto. Hoje também será retirada uma oferta especial para a família do nosso irmão Carmelito, nossa irmã Laíde, que estão viajando por esses dias aí para a cidade de Gongruji. E então precisa dessa oferta para ajudar no transporte da sua mudança. Então você que for doar, não esqueça de identificar no envelope, para que a gente possa separar o que é a oferta da igreja e essa oferta especial. Vamos ficar de pé? Abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 a 36. E vamos fazer essa leitura de forma uníssona. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 a 36. Romanos, capítulo 11, do versículo 33 a 36. Diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Senhor está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que Ele passa em nossas vidas nessa noite. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E o rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia nossa sede. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, pode depois, durante o culto, durante o cântico, depositar no gasofilaço. Você que nos visita, não se sinta obrigado. Isso é uma obrigação, um privilégio do povo de Deus de estar devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. A esperança no Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova,
não cessará os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova florescerá seus ramos se renovarão. Não cessará os seus frutos e viverá. Jesus, glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus, nós podemos lançar tudo aos pés da cruz. Aleluia. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme ao Deus do céu, meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor, grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és, Senhor, quão grande és pra mim. Sua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Para finalizar esse momento, vamos orar essa canção. O Senhor nos deu um coração quebrantado, um coração igual ao dele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, pouco encontrarás. pouco encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. ensina-me. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito e direita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu Espírito e direita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu queria também dizer que é um prazer estar recebendo aqui os nossos visitantes. Eu omiti ali nossa Fernanda, a filha de nossa irmã Terezinha. Deus abençoe. Obrigado pela sua presença na casa do Senhor. E também tenho aqui um pedido de oração. Faleceu hoje, infelizmente, o irmão da nossa irmã Marinalva. Então, nós vamos orar nessa hora, pedir ao nosso irmão Álvaro que nos eleve a Deus em oração, pedindo que o consolo do Senhor estabeleça naquele lar. Nós temos a certeza, nós oramos pelas pessoas aqui terça-feira que estão enfermas, e clamamos ao Senhor que as cure. No entanto, entendemos que quando ela parte, não nos resta outra coisa a não ser orar pela família, pelos que ficaram, porque o que partiu não carece mais das nossas orações. Lutamos, sofremos enquanto está vivo, mas depois que parte é com o Senhor. Então pedir que nosso irmão Álvaro eleve a Deus em oração, pedindo pela família da nossa irmã Marinalva. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos tem essa oportunidade, Pai, de estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Pai amado, porque nós reconhecemos que tudo que somos, tudo que temos vem de Ti, ó Pai. Por isso nós colocamos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, as nossas vidas e a vida daqueles, ó Pai, que estão carecendo do Teu conforto e do Teu consolo, ó Pai amado. Senhor, nós colocamos de forma especial a vida da irmã Marinalva. Tu sabes, ó Pai,
por quanto aquela família está sofrendo com a perda do seu ente querido, ó Pai amado. Conforta e consola o coração deles, ó Pai amado, para que eles venham descansar em Ti, ter a certeza, ó Pai amado, e o conforto da vida eterna, ó Pai, para que um dia, ó Pai, nós possamos todos nos encontrar quando o Senhor retornar, ó Pai amado. Nós reconhecemos, Senhor Deus, que nós, muitas vezes, ó Pai, o desejo do nosso coração é vermos nossos entes queridos curados, ó Pai, aqui conosco, ó Pai, mas nós também reconhecemos que aquilo que acontece, ó Pai, é conforme o Teu querer e a Tua boa vontade, ó Pai amado. Porque Tu é quem dás a vida e Tu também é quem a tiras, ó Pai amado. Porque só Tu tens o poder de dar e de tirar a vida, ó Pai. Senhor, por isso nós descansamos em Ti, ó Pai, confiados não somente nos méritos de Jesus Cristo, ó Pai, aquele que nos dá a certeza da vida eterna, ó Pai, e nos dá o conforto, ó Pai, o consolo para os nossos corações, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. E, em especial, eu te peço neste momento, mais uma vez, por essa família, ó Pai, que está em luta, ó Pai. Conforta, ó Pai, o coração deles e faz, ó Pai, com que eles possam estar reconhecendo, ó Pai amado, que sem Ti eles não têm essa esperança, ó Pai, que só em Ti há a esperança da vida eterna, ó Pai. E aqueles que ainda não têm essa esperança, essa certeza, ó Pai, que possam ser tocados, impactados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai amado, para que venham a ter este conforto, este consolo também nesta hora difícil, ó Pai. Nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. Depois nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 15. Mateus 4, de 1 a 3, e depois do 12 até o 15. Aqueles irmãos que puderem ficar de pé, se coloquem de pé para a leitura da palavra. Diz assim: a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Verso 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Amém. Podeis assentar, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos a tua bênção nessa noite, na transmissão da tua palavra. Que ela fale aos corações dos amados irmãos, assim como falou o nosso ao preparar alguns dias atrás essa palavra. Senhor, seja conosco, nos ajudando em todo momento. Não olhe, ó Deus, a nossa pequenez, nem a nossa fragilidade, mas tua palavra sendo aberta e exposta, é o Senhor que está falando. E da carne, de mim mesmo, não venha proferir palavra alguma, mas tão somente do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós tivemos a oportunidade de levar essa mesma mensagem lá em Puju. Eu gosto às vezes de repetir as mensagens em outro ambiente, em outro lugar, porque a gente que não é pregador formado, não se formou em teologia, não fez curso nenhum, fica muito mais fácil que os erros cometidos lá a gente evita aqui e vice-versa. E aí a gente se sente mais
seguro. E tem pessoas que gostam de frases assim, chavões, né? Como minha mãe mesmo é fã dessas frases, né? E aqui o nosso irmão Marcos mesmo gosta de dizer, né, que está tremendo mais do que noivo em dia de festa. E minha mãe tem uns ditados assim que a gente morre de dar risada. Irmãos, nós não vamos falar da tentação de Jesus e no embate que ele teve com Satanás, a luta que ele teve com a sua dificuldade de alimentação ali, 40 dias jejuando, e o inimigo da sua alma e das nossas almas, se aproveitando dessa fraqueza física, tentou fazer com que Jesus se jogasse e assim fosse elevado entre os homens, e toda a humildade com que ele veio, todo o princípio para o qual ele tinha vindo, fosse então assim derribado, já que ele seria conduzido como rei pelos judeus e teria vindo com um propósito com o qual os judeus estavam esperando, que era um rei montado num cavalo para libertá-los do jugo dos romanos. Não, nós vamos falar das fraquezas que o homem passa e dos desertos que o homem passa, como Jesus passou, e como sair vencedor desse deserto da vida, já que no texto fala que Jesus foi levado ao deserto, como sair vencedor desse deserto. Se o próprio Filho do Homem, com todo o poder e glória e majestade, sapiência, onipresença, onipotência, passou pelos seus desertos da vida, quanto mais nós, limitados que somos, e que venceu o deserto, e nós também temos condições de vencer os nossos desertos da vida. Deserto, irmão, é sinônimo de lugar ermo, desabitado, não sem vida. Todo deserto, ele tem vida, ele não tem presença humana fixa. Então, os maiores desertos do mundo são mais ou menos 10 desertos, mas os mais famosos, os irmãos sabem: o deserto Saara, lá no norte da África, o deserto de Atacama, no Chile, que é um dos desertos mais áridos e secos do mundo, porque ele encontra-se na altitude e lá não chove de jeito nenhum. 4.000 anos sem chover, sem cair uma gota d'água. E o deserto de Kalahari, na África do Sul. Então, lá tem vida, entretanto não tem a presença do homem morando nesses lugares. Só o deserto do Saara é que tem ali os balduínos ali que fazem aquelas caminhadas, mas são nômades. Então o deserto não permite a fixação do homem, porque não há recursos, principalmente de água e vegetação. Então no deserto chega a dar 52 graus, que foi o maior já atingido na história da humanidade. Foi na África, deu 52 graus, e à noite ele chega a dar 35 negativo, 5 graus negativos. Então a amplitude térmica é muito grande. Então a presença do homem nesse lugar se torna quase impossível. Mas no deserto do Saara existem os oásis, que ali os homens, os nômades ali, têm o seu refúgio. Deserto também, irmãos, está relacionado aos dramas da vida. Então, é comum nós, principalmente no meio evangélico, dizermos: estou passando por um deserto pesado, um deserto longo, deserto difícil. Então tem essa relação também, essa comparação, não só física do deserto em si, mas também com os dramas da vida que os homens passam. E ele independe de cor, raça, sexo, condição financeira, morar num palácio, morar num casebre, morar no melhor apartamento. Todos nós estamos sujeitos aos desertos da vida, aos dramas da vida. Para os irmãos terem uma ideia, os dos maiores índices de suicídio no mundo são Estados Unidos, Canadá, Noruega e Suíça. Ou seja, países que têm um dos maiores índices de desenvolvimento humano, têm os maiores índices de suicídio. Então, os dramas da vida não estão relacionados à pobreza, nem tampouco à riqueza.
ele está para todos. Assim como o sol nasce para todos, os dramas também, os desertos da vida também está para todos. Então os crentes passam por esses dramas da vida, assim também como qualquer outra pessoa que não serve ao Senhor. Então cada um de nós aqui tem os seus dramas, uns menores, outros maiores. E o interessante é que, por exemplo, se você contar para mim o seu deserto, eu posso achar uma besteira. Se eu contar o meu para você, você também pode achar uma besteira. Mas ele é o meu deserto. Ele que está me incomodando. Não incomoda você. Não é o seu drama. Você acha, que besteira. Mas é o que está te incomodando. São os desertos que estamos passando. Então esse é o nosso objetivo nessa noite, irmão. Nós estudarmos sobre os desertos, falarmos sobre os desertos, mas como sair vitoriosos desses desertos. Esse é o nosso objetivo. Se a gente conseguir atingir isso, eu já me dou por satisfeito. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos entender que às vezes estamos no deserto pela nossa própria desobediência. O povo de Israel passou por isso. O povo de Israel tinha um Deus que elegeu aquele povo. E a Bíblia diz que Deus escolheu o povo de Israel, não por ser mais poderoso, não por ser mais numeroso, nem por ser mais rico, por nada. Simplesmente Deus quis escolher aquele povo, elegeu aquele povo para ser o seu povo aqui na terra. E simplesmente aquele povo desobedeceu ao Senhor e, consequentemente, pagou o preço pela sua desobediência. Então, muitas vezes, nós passamos pelos desertos da vida pela nossa desobediência. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, 11. Diz assim: toda essa terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então o profeta Jeremias lançou essa palavra, dizendo que aquele povo, pela sua desobediência, ia servir ao rei da Babilônia por 70 anos, e assim aconteceu. Foi o deserto que Israel passou, pela sua desobediência. E qual foi a desobediência de Israel? Abandonar o Deus verdadeiro, abandonar, servir a outros deuses, se prostrar diante dele, prestar-lhe culto. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E assim aconteceu. Nós também, muitas vezes, passamos pelos nossos desertos, pelas nossas obediências. Quando a mãe, muitas vezes, diz para a filha, ou então diz para o filho: olha, esse rapaz, essa moça não é para você. Não dá certo, não vai dar certo. Ah, mas eu amo. Ele vai mudar, ela vai mudar. E encara aquela empleitada. Mas no fundo, ela sabe que está indo de encontro à palavra da mãe, à palavra do pai. E sofre. E não é mistério aqui, não é novidade isso no nosso meio. Na minha família teve casos assim, onde minha mãe via que aquele homem não era para ela, para minha irmã. Mas, no entanto, ela resolveu encarar essa empleitada. E sofreu bastante. Depois reconheceu. E o deserto dela foi longo, foi muito longo. Até passar fome passou. Uma pessoa que era considerada rica, tinha dinheiro. Mas ela não ouviu a sua voz. E a mãe parece que tem o sexto sentido de dizer essas coisas, de pressentir de que a coisa não vai dar certo, mas muitas vezes a gente encara. Então, às vezes a gente tem que entender isso, que estamos no deserto pela nossa desobediência, quando encaramos e desobedecemos tanto a palavra do Senhor, quanto uma orientação dos pais para as nossas vidas. Segundo, às vezes também estamos no deserto porque o Senhor permite que entremos no deserto e de forma que nós
Estamos no deserto, no drama, e não escolhemos estar. Fomos colocados dentro dele. Mas acontece muitas vezes isso. De estarmos no problema e não procuramos. Nós não queremos aquilo, mas ele vem até nós. E estamos nesse deserto. Mas temos a solução de sair desse deserto também, que é o Senhor Jesus. E a Bíblia, aqui no texto que nós acabamos de ler, fala que Jesus foi conduzido porque teve um objetivo. Logo depois que Jesus passou por esse deserto de 40 dias, por ter sido tentado por Satanás, ele começa a sua grande obra. Aquele deserto ali serviu, aquele momento que o Senhor passou, de prova, de dificuldade, serviu para que ele se fortalecesse e tivesse assim condições de fazer a sua obra muito mais fortalecido na presença do Senhor. Então foi necessário naquele momento ele passar por aquele deserto. E às vezes também nós, até mesmo não querendo estar naquele problema, naquele deserto, somos envolvidos, mas temos que ter a certeza de que o Senhor nos tira dele fortalecidos para enfrentar, quem sabe até outros até maiores. E a Bíblia diz que Jesus passou pelo deserto. João Batista também viveu no deserto e passou pelo deserto. E por causa dessas experiências que ele teve no deserto, ele foi capaz de enfrentar um rei. Sofreu a morte. João Batista foi decapitado. Mas ele, pela sua intrepidez e pelas experiências que tinha com o Senhor no deserto, ele foi capaz de dizer aquela palavra, enfrentar aquele homem, dizendo para o rei Herodes que ele estava cometendo um pecado grave, traindo seu irmão, vivendo com a sua mulher, a mulher de Filipe, o irmão de Herodes. O deserto permitiu que João tivesse essa intrepidez. Então o deserto nos tira. Quando saímos do deserto, saímos fortalecidos. Segundo, irmão, quando estamos no deserto, nós paramos para refletir e ouvir a voz de Deus, e ouvir a sua palavra. Muitas vezes, quando a gente está bem financeiramente, com saúde ou coisa parecida, damos uma relaxada, uma negligenciada na Bíblia, na oração. Mas quando estamos no deserto, nós nos aplicamos mais. E lógico, queremos sair daquele drama, queremos sair daquela dificuldade. Então a gente se aplica mais na leitura da palavra, de ouvir a voz de Deus, de vir à casa do Senhor, buscar a presença do Senhor. Isso é natural. E é bom, porque é aqui mesmo que nós encontramos refúgio para as nossas fraquezas, soluções para os nossos dramas, para os nossos desertos. Mas também no deserto, nós sentimos mais dependentes de Deus, porque tem determinados dramas e desertos que nós não temos força ou condições, nem física, nem financeira, nem tampouco emocionais, ou qualquer outra condição de solucionar aquele problema. Só o Senhor, só uma intervenção divina é capaz de nos tirarmos daquele deserto. Então ali no deserto, a gente se sente totalmente dependente de Deus. Fala assim, olha, Senhor, eu não consigo. Está em tuas mãos. Só o Senhor pode resolver esse drama da nossa vida. Só o Senhor é capaz. Porque eu já fiz de tudo. Já tentei de tudo. Já arquitetei diversas coisas. Já planejei diversas coisas. Mas não consigo sair. Só o Senhor pode me tirar. Então é total dependência. Entramos na dependência do Senhor. Assim como foi com o povo de Israel. O povo de Israel viveu na peregrinação do deserto, 40 anos peregrinando, inteiramente na dependência de Deus. De dia tinha uma coluna, uma nuvem para barrar, ou aliviar, ou amenizar o sol escaldante. E de noite uma coluna de fogo para guiá-los. Todos os dias eles tinham o maná do céu. E um dia eles reclamaram, e o Senhor mandou carne. E eles tiveram carne. Nunca morreram de fome, nem de sede. Conseguiram passar no deserto, mas viveram na total dependência de Deus. Então o deserto
faz com que a gente se torne cada vez mais dependente e temos essa consciência de que tem coisas que não dependem do nosso esforço, mas de Deus. O deserto também, irmãos, nos traz experiência de vida. E muitas vezes é para ajudar o nosso semelhante, para ajudar os nossos irmãos. Porque às vezes os desertos são semelhantes, os dramas são semelhantes. E uma palavra de ânimo faz com que a pessoa saia daquele deserto. Dizer assim, ó, eu saí. E a pessoa, através da sua experiência, da minha experiência, passamos por desertos semelhantes, conseguimos tirar alguém daquele deserto. Então a experiência no deserto, ela é importante para a vida da igreja, para o povo de Deus, para o povo de Deus. Então, quem passa pelo deserto traz autoridade para testemunhar e falar ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso amigo. O grande autor de diversas músicas, chamado Sérgio Pimenta, sei que os irmãos aqui, os mais jovens, não conhecem, mas os mais maduros sabem. Sérgio Pimenta morreu de câncer aos 32 anos de idade, e ele renovou a música evangélica, ele inovou também a música evangélica. E quando ele estava lá no leito de dor, ele escreveu uma música que diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavra de puro mel, que transmite todo o calor para quem precisa de amor. E aí ele faz uma comparação ao seu sofrimento e ao sofrimento que Jesus passou. Quem dera eu tivesse uma voz bonita e soubesse essa música para cantar. Só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Então, irmãos, morreu aos 32 anos de idade, passou pelo deserto, mas deixou diversos amigos e pela sua experiência pode ajudar muita gente. E coincidentemente, há poucos anos atrás, eu vim descobrir que o Sérgio Pimenta tinha sido capitão do exército, formado na AMAN, e era servo do Senhor, servia os dois exércitos, o exército do céu e o exército da terra. Morreu testemunhando do amor de Deus, falando do amor de Deus, mas passou pelo seu deserto e foi vencedor. Então, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Então, quando nós passamos pelos desertos, temos condição de ensinar também a outros passarem pelo deserto. Pode falar, vai em frente, meu irmão, você consegue. Visto lá Hebreus capítulo 11, que há poucos dias eu compreendi de fato essa palavra, quando capítulo 12, quando ele fala que tem uma nuvem de testemunha, corramos, prossigamos em correr, porque tem uma nuvem de testemunha, e essa nuvem de testemunha são os heróis da fé, Abraão, Moisés, Jó, todos aqueles que sofreram por amor do Evangelho, passaram pelo seu deserto, estão dizendo assim: vai, meu irmão, prossiga, você vai conseguir essa carreira que está proposta, você vai vencer, vai lá. É como se tivesse um grande estádio, repleto de homens e mulheres que serviram ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que partiram. Estão assim dizendo para a gente: olhe, vá de Djalma, prossiga, a carreira é difícil, mas você é vencedor. Nós estamos aqui torcendo por vocês. Viu a minha vida? Eu sofri, eu até fui cortado ao meio, como a Bíblia assim diz. Tiago teve a espada atravessada no seu corpo, mas ele venceu, eu venci, você também vai vencer. Você vai passar pelo seu deserto.
Então tem uma nuvem de testemunha dizendo isso aí para mim e para você, que somos capazes, não pelas nossas forças, mas pelo poder maravilhoso do Senhor nas nossas vidas. Então, irmãos, o deserto nos traz experiências. O deserto, irmãos, ele não é lugar de morada, como eu falei para os irmãos na minha introdução. Não existe moradia no deserto, não existe casas no deserto, não existe habitações no deserto. O deserto não permite. Você imaginou no deserto de Atacama? 4.000 anos sem cair uma gota d'água? Então o deserto não é lugar de morada. Abra a sua Bíblia no livro de Números. Capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Do versículo 1 ao versículo 3, depois a gente vai do 25 ao 33. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-lhe Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Verso 25 em diante, diz assim: Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amoreus habitam na montanha. Os cananeus habitam aos pés do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Olha que interessante, irmãos, achei nessa palavra. O povo de Israel, o Senhor prometeu aquela terra, disse que eles iam habitar naquela terra. Os homens caminharam 40 anos, chegaram na porta daquela terra para entrar, para possuir. Existia a promessa do Senhor dada, e eles chegaram lá. O Senhor manda que Moisés envie 10 homens, eles foram, espiaram, viram que a terra era promissora. Mas quando eles chegaram lá para adquirir, encontraram gigantes e se acovardaram. E o mais interessante, eles se acharam gafanhotos, eles se acharam pequenos, eles se acharam menores e, consequentemente, os gigantes acharam eles também pequenos. Olha lá no versículo 33. E éramos aos nossos próprios olhos, eles olharam para ele e se diminuíram como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar de passagem. Não é lugar de habitação. Não é permitido ficar muito tempo no deserto. Não se mora no deserto. Aquele povo tinha
peregrinado 40 anos, estava pronto a entrar na terra. Mas eles não queriam. Eles queriam ficar no deserto. Queriam ficar nos seus dramas, sendo alimentados pelo Senhor com codornas e maná, até quando a vida assim permitisse. Não queriam sair do deserto. E deserto não é lugar de ficar. É lugar de sair. Mas sair como? Com a ajuda e o poder do Senhor. Com lutas? Sim. E depois que aqueles homens passaram para a terra prometida, que graças a Deus não ficaram na palavra daqueles 8, mas sim na palavra de Caleb e Josué, eles foram e habitaram. Com lutas, com dificuldades, mas habitaram. E saíram do seu deserto da vida. Então, irmãos, o meu drama, o seu drama, é lugar de passagem. Nós não podemos ficar no deserto para sempre. Devemos lutar e orar. E o Senhor vai nos dar a vitória. Porque o deserto não é para nós morarmos. É para passarmos, mas não habitarmos. Porque Ele não permite, senão a gente sucumbe nesse deserto. Temos que vencer. Temos que passar. Não nas nossas forças, mas na força do Senhor. E o Senhor vai nos capacitar. O Senhor vai nos dar os instrumentos e as armas necessárias para passarmos e enfrentarmos qualquer deserto e qualquer gigante que venha à nossa frente, na sua posse. O deserto, irmãos, pode ser 40 anos, 40 dias, 40 noites, 40 minutos, horas e segundos. Mas ele vai passar. É essa certeza que nós temos que ter. É essa confiança que temos que ter. É duro, é difícil, mas essa certeza não pode sair das nossas mentes e dos nossos corações. De que o Senhor vai nos livrar de todo e qualquer deserto que tenhamos que passar. O Senhor vai nos ajudar. E Ele pode durar. Para uns podem durar 40 anos. Para outros podem durar 40 dias. 4 meses. 4 anos. Mas há de passar. Não podemos nos acovardar, nos sentir como gafanhotos e pequeninos. Tem uma nuvem de testemunho dizendo: você vai conseguir, meu irmão, porque aquele que está contigo é maior, é vencedor. Servimos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao nosso Redentor. Ele vai nos ajudar a passar. Deserto não é lugar de ficar. No Salmo 34, verso 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as tuas tribulações. A minha tia contou um caso da Zorilda, o nome dela. O marido faleceu, e ela ficou com 4 filhos. Passou muitas dificuldades, muitos problemas. E até escassez de alimento. E diz que uma certa feita estavam sem nada dentro de casa. E aí oraram ao Senhor. Ela orou com os meninos, né? E tinha uma vizinha que vendia mingau de tapioca. E oraram, passado um tempo, bateu lá o vizinho: ó, Zorilda, eu trouxe aqui uma panela de mingau de tapioca, porque eu errei na mão e queimou um pouco. Para vender não serve, mas para consumir, dá para consumir. Você quer? Ela: lógico que eu quero. E pegou aquela panela de mingau e agradeceu ao Senhor. Então, o Senhor ali socorreu. E hoje, irmãos, essa mulher tem um filho que é advogado, o outro é médico e um outro é contador, dono de empresa. Tem o quarto, minha tia não falou quem era, mas 3 eu me lembro muito bem: um advogado, um médico e um contador. Mas passou provações. Mas o deserto dela foi vencido. Muita dificuldade, mas venceu. Então é isso que nós temos que ter. Servindo ao Senhor todo tempo, todo instante. E o Senhor foi suprindo as suas
necessidades. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Para concluirmos essa breve mensagem, retorne lá em Mateus, capítulo 4. Diz assim: que Jesus, depois de ter passado pelo seu deserto, ele foi morar num lugar com abundância de água. No verso 13 diz assim: e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Depois do deserto, vem abundância de água. O Senhor deu ao dono da terra, que é Jesus também, mas aquele privilégio aqui na terra de morar em frente ao mar, em abundância de água. Ele tinha saído do deserto, passando fome e sede, e foi morar num lugar em frente ao mar, de água a perder de vista. Que tenhamos essa confiança, meus amados irmãos, de sair do nosso deserto, porque o Senhor nos promete abundância de água para as nossas vidas. Basta nós crermos, esperarmos e confiarmos nesse Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Afinal de contas, nós servimos a um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aquele mesmo que tinha dito lá para aquele povo: vai e possui essa terra, não te amedrontes, vai e possui. Nós servimos a esse mesmo Deus, não mudou nada. Ele não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana venturosa. Nós temos alguma? Vamos então cantar, em seguida nós vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus, encerrando esse culto nessa noite. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta o meu coração. Como a moça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim.
preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas? Minhas lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Convidar a nossa irmã Silvia que nos eleve a Deus em oração. E em seguida nós estamos assim encerrando. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela palavra que tocou o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor usa quem o Senhor quer, da forma que o Senhor quer. Porque quando o Senhor quer falar conosco, não existem empecilhos, porque o Teu Espírito Santo é quem trabalha no nosso coração. Te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra que nos tirou do nosso deserto, Senhor, nos mostrando, nos apontando, Senhor, a direção. Muito obrigada, Senhor, porque muitas vezes nos perdemos nestes desertos, Senhor, e não levantamos os olhos e olhamos a terra que o Senhor nos prometeu. Queremos te suplicar no nome de Jesus que o Senhor afaste de nós, ó Deus, essa visão ilusória dos gigantes, Senhor, que existem. Nós queremos te suplicar que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver além dos gigantes, Senhor. Que embora possam ter gigantes, Senhor, mas o Senhor é muito maior do que todas as coisas, Senhor. E se o Senhor nos prometeu, certamente nós teremos, Senhor, porque os teus planos não vão ser frustrados nas nossas vidas. E nós louvamos porque a tua palavra nos ensina assim. Ajuda-nos para que possamos olhar para a tua palavra e buscar nela, Senhor, o entendimento dessas coisas que lidamos diariamente, Senhor. Não coisas complicadas, Senhor, coisas que de muito difícil entendimento, mas esta palavra simples, ó Senhor, que nos faz viver todos os dias, na segunda-feira, na terça-feira, nas nossas lutas diárias e nos nossos desertos. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para o Senhor, que é a fonte de água viva, Senhor. Que nós possamos encontrar o refrigério e o conforto no Senhor. E nessa semana, Senhor, nós possamos viver desta maneira e possamos também, Senhor, ajudar, ser oásis, Senhor, para as pessoas que estão vivendo seus desertos. Que possamos, através da Tua palavra, ó Senhor, encontrar uma boa palavra para quem está passando por um deserto muito mais difícil do que o nosso, muito maior do que o nosso, Senhor. Que os desertos, ó Deus, se diminuam para que nós possamos ajudar os outros, ó Deus. Muito obrigada. Leva-nos de volta para os nossos lares, nesta confiança, Senhor, de que temos uma terra que emana leite e mel para nós, ó Senhor, e nós só chegaremos lá através do sangue do Teu Filho Jesus, confiados nele.
Despede-nos, Senhor, debaixo da tua bênção e da tua graça. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. E de paz, irmãos.